Se você passou dos 50 e ainda acha que envelhecer é sinônimo de dor nas costas, articulação travada e energia no talo, então você precisa escutar isso com atenção, porque tem um erro grave que a maioria das pessoas está cometendo e que talvez você também esteja sem perceber. A verdade é que, com o passar do tempo, o corpo começa a cobrar. As articulações reclamam, a força some devagar e aquela disposição de antigamente vira só lembrança. Aí vem a frustração. Você tenta melhorar, mas acha que precisa gastar uma fortuna com academia, personal, suplemento, aparelho de última geração. Quando, na real, a resposta está muito mais próxima e muito mais simples. Existe um exercício, um só, capaz de melhorar sua circulação, preservar suas articulações, recuperar mobilidade, ativar hormônios importantes, queimar calorias e ainda fortalecer ossos e músculos de forma funcional, sem impacto. E o melhor, você consegue fazer em casa, sem nenhum equipamento. Eu estou falando do agachamento, mas não é de qualquer jeito. E nem é agachar até cair no chão de dor, como muita gente por aí ensina. É um movimento inteligente, adaptado ao seu momento de vida, feito com consciência e consistência. E se você fizer ele da forma certa, todos os dias, o efeito no seu corpo é quase como apertar um botão de rejuvenescer. Pode parecer exagero, mas não é. Tem estudo comprovando. Tem fisioterapeuta indicando. E tem gente com mais de 60 anos dizendo que voltou a subir escada sem dor, que parou de tomar remédio para dor crônica, que dorme melhor e acorda com mais energia. Tudo depois de incluir agachamentos na rotina. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar os benefícios reais de fazer 50 agachamentos por dia, mesmo que você nunca tenha feito exercício antes. E vou além. Vou te explicar por que isso funciona tão bem, qual o segredo por trás do movimento e, principalmente, como aplicar isso de forma segura e eficaz, respeitando o seu corpo e sua idade. Se você já sente que precisa mudar algo, se olha no espelho e sente falta de vigor, se seu corpo anda cansado, pesado, travado, então segura firme e assiste até o fim. Porque o que você vai aprender aqui pode ser exatamente o que estava faltando para virar a chave. Antes de continuar, já aproveita e se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Assim, você não perde nenhum conteúdo como esse e ainda ajuda a espalhar informação de qualidade para mais gente. 1. Mobilidade e flexibilidade rejuvenescida. Sabe quando você vai se abaixar para pegar algo no chão e sente aquele incômodo no joelho ou uma trava na lombar? Ou quando precisa subir escada apoiando no corrimão porque as pernas não respondem como antes? A verdade é que depois dos 50, a maioria das pessoas simplesmente para de se mover do jeito que o corpo foi feito para se mover. E isso tem um preço alto. O corpo humano é como uma engrenagem. Se você deixa parado por muito tempo, ele começa a enferrujar. E o primeiro sinal dessa ferrugem é a perda de mobilidade e flexibilidade. Só que, ao contrário do que muita gente pensa, isso não é irreversível. O agachamento é um dos únicos exercícios capazes de restaurar isso com eficiência e segurança. Toda vez que você executa um agachamento completo, mesmo que no começo não consiga descer muito, está levando suas articulações a se moverem por uma amplitude saudável. Quadris, joelhos, tornozelos, coluna, todos trabalham em conjunto. E o mais incrível é que, com o tempo, o corpo vai se adaptando. Você começa a perceber que já não precisa se apoiar tanto, que se abaixa com mais controle, que até levantar da cama se torna mais fácil. E não é só a musculatura que agradece. Os tecidos que dão suporte, como ligamentos e tendões, começam a ganhar elasticidade de novo. Aquele estalo que dava no joelho? Some. A dor chata nas costas ao final do dia? Vai diminuindo. Até o equilíbrio melhora. E isso é crucial para evitar quedas,
que são uma das principais causas de fratura em pessoas acima dos 50. Tem gente que pensa: "Ah, mas eu nunca fiz isso na vida. Não dá mais para começar agora." Dá sim. E deve. Porque o corpo responde. A ciência já mostrou que pessoas com mais de 60, 70 e até 80 anos conseguem melhorar drasticamente sua mobilidade só com exercícios básicos e bem orientados, como o agachamento. E tem um detalhe que quase ninguém fala. Quando você melhora sua mobilidade, você melhora sua autonomia. Volta a fazer coisas sozinho, sem depender de ajuda para tudo. Isso não tem preço, mas essa é só a base. Porque o próximo efeito do agachamento diário vai direto para algo que está por trás da sua disposição, força e até da sua motivação. 2. Estímulo hormonal poderoso. Quando o corpo para de produzir os hormônios certos, tudo começa a desandar. A força vai embora, a barriga aparece do nada, o humor oscila, o sono piora e a disposição some. E o pior? Muita gente nem percebe que isso está acontecendo por causa de um desequilíbrio hormonal. Só aceita como se fosse coisa da idade. Mas não precisa ser assim. O agachamento é um dos poucos exercícios que ativa uma verdadeira tempestade hormonal positiva dentro do seu corpo. E eu não estou falando só de testosterona. Estou falando também de GH, o famoso hormônio do crescimento, que ajuda na regeneração dos tecidos, no ganho de massa magra, na queima de gordura e até na qualidade do sono. Cada vez que você agacha e levanta, ativa grandes grupos musculares ao mesmo tempo: pernas, glúteos, abdômen, lombar. E esse esforço conjunto envia um sinal claro para o seu corpo. Precisamos de reforço. E o reforço vem em forma de hormônio. Esse estímulo é natural, gratuito e acumulativo. Quanto mais você pratica, mais seu corpo entende que precisa manter esses níveis hormonais elevados. E o resultado disso vai além da estética. Você se sente mais forte, mais disposto, com mais clareza mental. Aquele cansaço que antes vinha no meio da tarde começa a desaparecer. O humor melhora. Até a libido pode voltar. E vale dizer, isso não é só para homem, não. Mulheres também precisam de testosterona, em doses menores, claro, e se beneficiam muito desse estímulo. Ele ajuda na manutenção da massa magra, fortalece os ossos, regula a gordura corporal e até contribui para um ciclo hormonal mais estável. Agora, olha isso. Um estudo da Universidade do Texas mostrou que homens que incluíram agachamentos 3 vezes por semana aumentaram em até 17% seus níveis de testosterona em 12 semanas. Isso é muito. E sabe o melhor? Sem remédio, sem injeção, sem nenhum efeito colateral, só com consistência e um movimento simples. Esse impacto hormonal é uma das razões pelas quais o agachamento é considerado o rei dos exercícios. Mas segura aí, porque o próximo benefício mexe com algo ainda mais sério e que pouca gente presta atenção até dar problema. 3. Circulação sanguínea renovada. Sabe quando suas pernas ficam pesadas no fim do dia? Ou quando sente formigamento, frio nos pés mesmo em dias quentes? Ou demora para se recuperar de um simples corte? Tudo isso pode ser sinal de circulação comprometida. E a verdade é que a maioria das pessoas só se preocupa com isso quando já está com varizes, pressão alta ou risco de trombose. Mas o agachamento pode ser a chave para mudar esse cenário, sem precisar de remédio. Toda vez que você executa o movimento de descer e subir, está literalmente bombeando o sangue de volta para o coração. É como se suas pernas virassem uma bomba natural de circulação. Os músculos pressionam os vasos durante a descida e soltam durante a subida, gerando um fluxo que estimula todo o sistema cardiovascular. E isso não é só bom para as pernas. Esse empurrão constante melhora a oxigenação do cérebro, do fígado, dos rins, da pele. Tudo passa a funcionar com mais eficiência. A pressão tende a estabilizar. O coração trabalha com menos esforço e os vasos sanguíneos ganham elasticidade.
E tem mais. Se você passa muito tempo sentado, no trabalho, vendo TV, no carro, precisa do agachamento ainda mais. O sedentarismo é um veneno silencioso para a circulação. Ele faz o sangue empacar nas extremidades, aumenta o risco de coágulos e compromete até sua respiração. A medicina já reconhece o poder dos agachamentos nesse aspecto. Inclusive, pacientes que passaram por problemas circulatórios graves muitas vezes são orientados a fazer variações adaptadas desse exercício como parte da reabilitação. É como se, a cada agachamento, você estivesse limpando suas artérias, oxigenando seu corpo e afastando doenças sérias. E quanto mais consistente for, mais nítido o resultado. Tem gente que diz que começou só por causa das dores nas pernas e semanas depois percebeu até a memória melhorando. Mas ainda tem algo mais profundo acontecendo aqui. Porque quando seu sangue circula melhor, o corpo todo responde, inclusive suas articulações. 4. Articulações. Mais fortes e blindadas. Tem gente que evita agachamento porque acha que faz mal para os joelhos. Mas a verdade é exatamente o contrário. Quando feito do jeito certo, o agachamento é um dos maiores aliados da saúde articular, especialmente depois dos 50. Vamos pensar assim. Suas articulações são como dobradiças. Se você nunca abre e fecha, elas enferrujam. Se abre demais, sem controle, elas arrebentam. Agora, se movimenta com frequência, com cuidado e força progressiva, elas ficam lisas, estáveis e resistentes. É exatamente isso que o agachamento faz. Quando você agacha, está fortalecendo toda a estrutura que protege suas articulações, músculos, tendões, ligamentos e a cápsula articular. Além disso, esse movimento estimula a produção do líquido sinovial, um óleo natural que lubrifica as articulações, reduz o atrito e nutre a cartilagem. E tem mais. O agachamento ensina o corpo a se alinhar corretamente. Ele corrige postura, melhora a distribuição de peso e ensina os joelhos a trabalharem no eixo certo. Isso é vital para quem sofre com dor crônica, artrose ou rigidez nos quadris e joelhos. Um estudo do Journal of Strength and Conditioning Research acompanhou praticantes regulares de agachamento por 2 anos. O resultado? Até 20% menos dor nos joelhos em comparação com quem evitava esse exercício. E detalhe, isso mesmo entre pessoas acima dos 60. E sabe aquele mito de que agachamento profundo é perigoso? Só se você fizer errado. Quando bem orientado, ele é até mais protetor, porque fortalece a articulação em toda a sua amplitude. Então, se você quer continuar andando com firmeza, subindo escadas sem dor e abaixando para brincar com os netos sem travar, agachar do jeito certo é o que vai garantir que suas articulações cheguem lá com você. Agora, se você pensa que isso é tudo, segura firme, porque o que vem a seguir vai direto no esqueleto, literalmente. 5. Ossos mais fortes e resistentes. Muita gente só se preocupa com os ossos depois de uma queda. E é aí que o problema aparece de verdade. Um escorregão bobo vira fratura. Um tropeço simples vira cirurgia. Mas o que poucos sabem é que existe uma forma de blindar seus ossos, e ela não está numa pílula. Está no movimento certo, o agachamento. Seus ossos são tecidos vivos. Isso mesmo, vivos. Eles respondem a estímulos, se adaptam e se fortalecem quando você os desafia. E quando você agacha, cria uma carga natural sobre os ossos do quadril, das pernas e da coluna, forçando o seu corpo a reforçar essa estrutura. O resultado? Ossos mais densos, mais fortes e menos frágeis. Cada repetição funciona como um lembrete para o seu corpo. Ei, precisamos ficar mais resistentes. E ele responde ativando células chamadas osteoblastos, que literalmente constroem novas camadas de tecido ósseo. É como se a cada agachamento você estivesse depositando um pouquinho de segurança no seu banco de saúde óssea.
Isso é ainda mais importante depois dos 50, quando a perda de massa óssea acelera, principalmente nas mulheres, por causa da queda do estrogênio na menopausa. É aí que começam os casos de osteopenia e, mais adiante, osteoporose. Mas, com o agachamento feito com regularidade e técnica, esse processo pode ser desacelerado ou até revertido, e não precisa agachar com peso. O simples ato de sustentar o próprio corpo e desafiar a gravidade já é suficiente para estimular esse reforço interno. É um remédio natural contra fraturas e com um efeito colateral maravilhoso. Você ganha mais força, equilíbrio e confiança no dia a dia. Tem estudo mostrando que pessoas acima dos 60 que praticam exercícios como o agachamento têm até 8% mais densidade óssea na coluna e no fêmur em comparação com quem leva uma vida sedentária. E pensa comigo, de que adianta ter energia, vontade, disposição, se os ossos não aguentam? Por isso, agachar é como construir sua própria armadura. E o mais interessante, essa proteção ainda vem com um bônus poderoso para o seu metabolismo. E é sobre isso que a gente vai falar agora. 6. Queima calórica e condicionamento turbinado. Se você acha que só caminhada queima caloria, está perdendo a chance de transformar seu corpo com muito menos tempo e muito mais resultado. Porque o agachamento, apesar de parecer simples, é uma máquina natural de queima calórica. E isso não é força de expressão. Toda vez que você faz uma série de agachamentos, coloca para trabalhar alguns dos maiores músculos do corpo: quadríceps, glúteos, posteriores de coxa, core. E quando vários músculos se ativam ao mesmo tempo, a demanda energética explode. Seu corpo entra num estado de esforço que exige muito oxigênio, muita circulação e muita energia. Ou seja, o coração acelera, a respiração se intensifica, o corpo todo se aquece. É como se você estivesse fazendo um treino aeróbico e de força ao mesmo tempo. E o mais legal, o gasto calórico não para quando o exercício termina. Graças ao chamado efeito EPOC, consumo excessivo de oxigênio pós-exercício, seu metabolismo continua acelerado por horas. Sim, você continua queimando caloria mesmo em repouso. Para você ter ideia, dependendo da intensidade, uma pessoa com 70 quilos pode queimar de 80 a 150 calorias, fazendo 50 agachamentos. Pode até parecer pouco isoladamente, mas o impacto vem na consistência. Faz isso todo dia, durante 30 dias, e você vai ver a diferença no espelho e nas roupas. Sem contar outro ponto essencial: o condicionamento cardiovascular. Muita gente acima dos 50 se sente constantemente cansada. Sobe 2 andares e já está ofegante. E isso é reflexo de um sistema cardiovascular fraco, subutilizado. O agachamento resolve isso também. Com o tempo, sua resistência aumenta, você se sente mais leve e até sua recuperação entre uma atividade e outra melhora. É como afiar o motor do corpo. E esse motor vai influenciar até sua saúde mental, porque o que vem no próximo tópico, pouca gente associa ao exercício físico. 7. Liberação de neurotransmissores e bem-estar mental. Você já reparou como se sente melhor depois de se mexer? Mesmo que seja só uma caminhada rápida ou uma sequência de exercícios em casa. Aquela sensação de alívio, de mente mais leve, é real. E tem uma explicação científica por trás. Quando você faz agachamento, especialmente com consistência e intensidade moderada, o seu cérebro libera uma verdadeira onda de neurotransmissores do bem. Endorfina, serotonina, dopamina, noradrenalina, nomes difíceis, eu sei. Mas são essas substâncias que regulam seu humor, seu foco, sua disposição e até sua qualidade de sono. É como se o corpo criasse seu próprio remédio da felicidade, só que sem bula, sem contraindicação e com efeito acumulativo. Essa química positiva ajuda a combater sintomas de ansiedade,
tristeza e até depressão. E não é papo motivacional, é estudo clínico. Tem pesquisa mostrando que a prática regular de exercícios, como o agachamento, pode ser tão eficaz quanto medicação em casos leves a moderados de depressão. E o mais interessante, com muito menos efeitos colaterais. Além disso, esse estímulo neurológico constante ajuda no seu sono. Muita gente acima dos 50 sofre com insônia. Acorda várias vezes à noite, levanta já cansada. O que poucos sabem é que o exercício físico regula o ciclo circadiano, aquele relógio biológico que comanda o momento de dormir e acordar. E o agachamento, por ser um exercício completo e funcional, potencializa esse efeito. Outro ponto, quando você sente esse bem-estar vindo do movimento, cria um ciclo positivo. Você se anima mais para treinar, sente menos vontade de comer besteira, dorme melhor, acorda com mais energia e treina de novo. O ciclo da saúde se ativa. Então, se você sente que sua cabeça anda pesada, que o desânimo tem falado mais alto, que o estresse do dia a dia está te consumindo, experimente fazer 50 agachamentos por dia por uma semana. Só uma semana. E depois me conta como você se sente. Mas segura aí, porque o próximo efeito do agachamento não é visível no espelho, mas é um dos mais poderosos para transformar o seu corpo de dentro para fora. 8. Ganho de massa muscular funcional. Se tem uma coisa que o tempo rouba sem pedir licença, é a sua massa muscular. E não é só questão de aparência. Perder músculo é perder força, equilíbrio, agilidade, autonomia. É isso que faz você começar a depender dos outros para levantar da cadeira, carregar uma sacola ou até andar com segurança. Mas aqui vai a boa notícia. O agachamento é um dos exercícios mais eficientes para frear e até reverter essa perda de massa magra. Cada repetição ativa mais de 200 músculos de uma vez. Isso mesmo, mais de 200. Glúteos, quadríceps, posterior de coxa, adutores, abdômen, lombar. Tudo é estimulado num único movimento. E sabe o que acontece quando você estimula tanto músculo ao mesmo tempo? Seu corpo responde com força. Ele cria pequenas microlesões nas fibras musculares, que são normais, saudáveis, e depois reconstrói essas fibras mais fortes e maiores. Esse é o processo da hipertrofia. E ele não para de acontecer só porque você passou dos 50. Muito pelo contrário. É exatamente agora que ele se torna mais necessário. Cada grama de músculo que você ganha é como um escudo contra o envelhecimento. O metabolismo acelera, a queima de gordura aumenta, o corpo fica mais firme e funcional. Além disso, o ganho muscular protege suas articulações, melhora sua postura e aumenta sua resistência para todas as atividades do dia. E não é só força física que melhora. Estudos mostram que pessoas com maior massa muscular têm menor risco de doenças crônicas, como diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e até alguns tipos de câncer. Além disso, vivem mais e melhor. Então, se você sente que está ficando mais fraco, que tarefas simples já demandam esforço demais, entenda, o agachamento pode ser o exercício que vai te devolver essa base muscular, de forma segura, prática e eficiente. E agora que você entende tudo o que esse exercício pode fazer por você, só falta um detalhe: saber como executar do jeito certo para colher todos esses benefícios, sem risco de lesão. Agora me diz, depois de tudo isso, como é que ainda tem gente que ignora o poder de um simples agachamento? Você viu que não é só um exercício. É uma ferramenta de transformação. Um movimento que ativa seus hormônios, protege seus ossos, rejuvenesce suas articulações, turbina seu cérebro, melhora o humor e ainda devolve força, mobilidade e confiança para o seu dia a dia. E não importa se você está com 50, 60 ou 70. O corpo responde, sempre.
mas ele só responde para quem decide agir. Porque o que envelhece não é a idade, é a inércia. Você pode continuar esperando por uma fórmula mágica, ou pode levantar e fazer 50 agachamentos por dia, do seu jeito, no seu ritmo, respeitando seus limites. E colher os resultados que só vêm para quem faz o básico bem feito, com consistência. Agora eu quero saber de você. Qual foi o ponto que mais fez sentido para você? Comenta aqui embaixo. Eu quero ler e responder um por um. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. É rapidinho e faz toda a diferença para a gente continuar trazendo conteúdo de valor para você. E se conhece alguém que precisa ouvir isso, um parente, um amigo, alguém que vive reclamando de dor no joelho, de falta de força, de desânimo, compartilha esse vídeo com ele agora. Pode ser o empurrão que estava faltando para mudar tudo.